Professor, você viu que saiu o concurso do TRF3? Eu vi, meu aluno querido, minha aluna querida, eu estou sabendo já. Você não gravou o vídeo ainda, por quê, professor? Porque não deu tempo, essa é a verdade. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Então, saiu o edital do TRF3, que tem sedes em São Paulo e no Mato Grosso do Sul, tá? TRF3 é um tribunal regional federal, então você estaria aqui fazendo um concurso federal e ele tem aqui vagas e inscrições abertas para o cargo de analista judiciário e também para o cargo de técnico judiciário. Sempre deixando claro que eu entendo que as pessoas que estão aqui neste canal não têm formação em direito, embora possam até possuir formação em outra área, né? Para o concurso do TRF, assim como em outros cargos de técnicos federais, você precisa ter um diploma de conclusão de algum curso superior em qualquer área, tá bom? Então isso é uma informação importante para você. Então, para fazer o concurso de técnico judiciário do TRF, da terceira região, que envolve Mato Grosso do Sul e São Paulo, você precisa ter o curso de um curso superior em qualquer área. Não precisa ser direito, mas curso superior. Aí você vai, de fato, ter a inscrição no valor de R$80, tá? Então isso é uma coisa importante. Quem vai fazer a prova, né, é a Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas tem uma prova um pouquinho diferente do que é a prova da VUNESP, uma prova também um pouquinho diferente do que é a prova da Fundação Getúlio Vargas. Então quem vai fazer é a Fundação Carlos Chagas. Coisas importantes aqui pra gente, né? O que envolve tudo isso, né? Você tem as inscrições, portanto, abertas, vai ter vaga reservada para pessoas com deficiência, para candidatos negros, né? Então existem também candidatos indígenas que também terão vagas reservadas. Para o cargo específico de técnico da área administrativa, você vai ter essa indicação aqui, você vai ter uma prova com 60 questões, né? Conhecimentos específicos com peso 2, importante, né? 4 horas e meia de prova e vai ter uma redação. Então esse é um ponto importante também, tá? E a prestação das provas vai ser em algumas cidades, não vai ser só na capital. Então vai ser em Araçatuba, Bauru, Ribeirão Preto, São Paulo capital e no estado do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande e Dourados, tá? E a prova vai ser dia 28 de julho. Para o cargo de técnico, a prova vai ser no período da manhã, tá? Então essa é uma coisa importante também. Então 28 de julho para você se programar caso você queira fazer essa prova. Coisas importantes, né? Acho muito relevante deixar isso também muito evidenciado aqui para você, que são a quantidade de vagas, né? Então você tem a indicação de 200 vagas, deixa eu até confirmar aqui, ó, para a seção judiciária de São Paulo. Então você tem as cidades integrantes aqui, são várias cidades, né? Para a seção judiciária de São Paulo você tem aí a previsão de 200 vagas no total. É bastante vaga, tá? E você tem também para o estado do Mato Grosso do Sul, tá? Professor, você acha que eu devo fazer esta prova? De novo, né? Eu não sei. O que eu pensaria, né? Eu pensaria o foco, onde está o meu foco, essa é a verdade. Então, veja só, se eu estou já pensando em fazer, por exemplo, o concurso de técnico do TRE ou TSE, que é um concurso também federal, embora a banca seja uma banca diferente, que vai ser a banca Sebrasp, CESP, lá do concurso do TSE, TRE, que não tem inscrições abertas ainda, mas se você já está estudando para esse concurso, seria interessante que você fizesse esse concurso aqui, tá? Então alguns conteúdos eles coincidem, tá? Então é interessante fazer. Olha só, para você ter noção, né? Então para todos os cargos você vai ter língua portuguesa, você vai ter raciocínio lógico e você vai ter ali noções sobre o direito das pessoas com deficiência. Então é um conteúdo geral para todas as pessoas. Ok, aí quando você vai para a parte de conteúdo programático do técnico judiciário, você vai perceber que você vai ter noções de direito constitucional e aqui tem muita coisa que já cai em outros concursos. Então essa parte de princípios de direitos e garantias fundamentais, os direitos sociais, etc. E vai ter umas coisinhas diferentes aqui. Por exemplo, uma coisa que vai precisar ser estudada aqui, né? Então só para que você entenda. Então você vai ter aqui, por exemplo, a indicação aqui, ó, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, Disposições Gerais. Pois bem, então tem uma parte do Poder Legislativo, então você vai ter ali a parte de processo legislativo, por exemplo, a parte das garantias, das prerrogativas dos membros do Congresso Nacional, tem tudo isso, é importante, né, que você saiba isso, e também
você vai ter outras coisas aqui. Então você vai ter, por exemplo, aqui da intervenção federal, você vai ter, como eu disse para você, processo legislativo, você vai ter aqui tributação e orçamento, né? Você vai ter finanças públicas, ordem econômica e financeira. Veja, são coisas que são um pouco diferentes do que uma pessoa que está estudando, por exemplo, para o TRE ou para o concurso de escrevente, vai ter que pegar isso aqui e vai ter que estudar. Pois bem, além disso, direito administrativo, muita coisa aqui também comum, né, que já foi de fato vista em tantos outros concursos. Claro, vai ter a Lei 8.112, que é clássica, né, então vai ter a Lei 8.112, que sempre é perguntada, que é o Estatuto dos Servidores, e outras coisinhas aqui, por exemplo, muito clássicas, né, então a Lei 9784, que é do processo administrativo, Lei de Improbidade, você vai ter a Lei 14.133, que é a Lei de Licitações. Então tem coisas aqui bem interessantes, tem alguns outros assuntos aqui também que seria necessário, de fato, parar e estudar especificamente para este concurso, ok. Processo civil, muita coisa coincide com o edital de escrevente, muita coisa coincide com o edital que já constou para os concursos do TRE e TSE. Claro, existem algumas outras coisas diferentes, por exemplo, tem aqui a parte da ação civil pública, que vai precisar ser estudada, ok, não tem problema, a parte do processo judicial eletrônico também, a mesma coisa. De resto, as outras questões aqui, a princípio, são muito similares, né, do que já cai em outros concursos. Processo penal, então são noções de processo penal. Então muita coisa que cai para concurso de escrevente, por exemplo, da ação penal pública, ação penal privada, denúncia, representação, queixa, prisão, liberdade provisória, habeas corpus, tudo isso de fato são conteúdos que já são estudados com um diferencial aqui. Então competência da Justiça Federal, STF, STJ, TRF, Justiça Federal e Juizados Especiais Federais. Então tem uma lei específica para isso que precisará ser estudada. Direito previdenciário. Quem já estudou para o concurso de técnico do INSS tem uma parte que é bem interessante, que a pessoa, a princípio, já estudou muita coisa, né? Então você vai ter a parte da Constituição de Seguridade Social, né? Que enfim, as pessoas que estudam para o concurso, por exemplo, de técnico do INSS já estudaram tudo isso, e as duas leis, a Lei 8.212, que é a lei de custeio da Previdência, e a Lei 8.213, que é a lei de benefícios da Previdência. Também quem estudou para um concurso, por exemplo, de técnico da Seguridade Social, isso aqui a pessoa já viu, né? E noções de direito tributário. Então tem a parte constitucional, os artigos 145 a 154, né, da Constituição, e também a parte do Código Tributário, artigos 113 a 193. Então veja só, quem está aí num ritmo de estudos, por exemplo, pense que a pessoa estudou para o concurso de escrevente, estudou para o concurso de oficial de promotoria, por exemplo, a pessoa estudou para o concurso do INSS ou estudou para esses concursos que tivemos recentemente, concursos municipais da Câmara de Santo André, para o agente judicial de São Bernardo do Campo. Muita coisa do que essas pessoas estudaram estão aqui. Por exemplo, se a pessoa já estudou para o técnico do INSS, todo esse conteúdo aqui de direito previdenciário a pessoa vai conseguir resolver, né? A pessoa que estudou para esses cargos, por exemplo, de agente judicial lá de São Bernardo do Campo, essa parte aqui de direito tributário, noções de direito tributário, muita coisa ela já viu também. Então é um ponto a se pensar, né? Então ela já vai para a prova com esses conteúdos já estudados, que ela vai precisar fazer depois questões, né? Então esse é um ponto importante. Além disso, né, processo penal, noções de processo penal, a mesma coisa. Se a pessoa já está estudando para um concurso, por exemplo, de escrevente, de oficial de promotoria, muita coisa aqui a pessoa já consegue aproveitar, né? Então a pessoa não está começando do zero absolutamente, né? Processo civil a mesma coisa, direito administrativo a mesma coisa. Então assim, o que falta para a pessoa que já está estudando para esses concursos outros que eu falei, por exemplo, TRE ou o concurso de escrevente ou oficial de promotoria, são poucas coisas que até julho é possível de a pessoa aprender. Esse é o ponto importante, né? Tem que se tomar um cuidado, né? Por quê? Porque existem pessoas que podem perder o foco. Então a pessoa está esperando muito o concurso do TRE ou do TSE. E a pessoa diz o seguinte: eu não vou fazer nenhum outro concurso que não seja o TRE, TSE. Ok. Então essa pessoa, ela tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque é possível que até 28 de julho abra também o concurso para o TRE. Então esse é o cuidado que a pessoa precisa tomar. Esse é o primeiro cuidado. Outro cuidado, a pessoa que está esperando o concurso de escrevente. Essa pessoa também precisa tomar um cuidado. Por quê? Porque a parte de, por exemplo, direito previdenciário, direito tributário, ela vai ter que estudar agora. Mas se sai o edital para o concurso de escrevente do TJ ou se sai o concurso para oficial de justiça da capital,
A pessoa vai precisar ficar um pouco mais esperta porque talvez ela tenha que optar. Cara, e na vida, fique ciente disso. Por vezes você vai ter que sacrificar uma coisa para ter outra. Ou, se for o caso, se você tiver muita tranquilidade, se você tiver tempo, se você tiver paz de espírito suficiente, você consegue conciliar as duas coisas. Ah, não dá, eu já vi fulano de tal falar que não dá, que não dá. Cara, por vezes dá. É muito mais. Qual é o ponto? O ponto principal é o seguinte, o que você já tem de base. Você vai ter que olhar esse edital aqui e você vai ter que pensar o seguinte, bom, das coisas que estão aqui, o que é que eu já sei? Bom, eu já sei tal coisa, já sei tal coisa, já sei tal coisa. É claro, por vezes, o já saber não significa que você vai acertar todas as questões na prova, mas já saber significa o seguinte, bom, isso aqui eu já vi, eu já estudei, eu já vi mais de uma vez, tal. Então, o que você vai fazer em primeiro lugar? Você vai fazer aquilo que você nunca fez, aquilo que você nunca viu. Então, você vai revisar os conteúdos que você já tem conhecimento e vai acrescentar coisas que você nunca viu. Então, por exemplo, se você nunca estudou esta parte aqui da ordem econômica e financeira, você vai pegar isso lá na Constituição e vai estudar. Se você nunca viu, por exemplo, a parte aqui de ação civil pública, que é uma lei pequenininha até, mas você vai pegar isso e vai estudar. Se você, por exemplo, nunca viu a parte aqui dos juizados especiais federais, etc., você vai pegar isso e vai estudar em primeiro lugar isso, tá? Por quê? Porque aí você já livra o seu tempo, já livra a sua agenda de ter que se dedicar muito tempo para isso, fazendo isso de início, fazendo isso inicialmente. Por quê? Porque depois o restante é você simplesmente olhar para tudo isso e revisar. Olhar para o conteúdo que você já tem e revisar. Professor, mas eu tenho muito receio de eu ter que fazer uma escolha. Então faça. É tão simples quanto isso. Eu não tenho outra solução para apresentar para você que não seja dizer para você o seguinte, se você tiver programação suficiente, se você tiver paz de espírito suficiente, você consegue conciliar olhando todos esses conteúdos e estudar com qualidade tudo isso. Cara, a prova é julho, 28 de julho, final de julho. Dá muito tempo de você aprender as coisas que você não aprendeu agora. Faz uma programação, por exemplo, dizendo o seguinte, eu vou olhar todo o edital, vou ver, já vou marcar tudo que eu já sei e vou começar estudando as coisas que eu nunca vi. Comece por essas coisas. Por quê? Porque se você tirar 6 semanas, 4, 5, 6 semanas para estudar só isso, o restante do seu tempo você vai olhar e vai perceber que você vai precisar apenas revisar. E aí vai fazer revisão, vai fazer questões e assim por diante. Professor, e se no meio do caminho sair um outro concurso que eu estou esperando, por exemplo, do TRE? Aí você veja se todo o conteúdo que você já tinha que estudar, de fato, concurso que você, conteúdo que você nunca viu, e você já viu esse conteúdo, bom, agora você pode partir para o estudo do concurso que você está esperando. Olha, professor, estou esperando o concurso do TRE. Então o que você faz? Existe um núcleo aqui que vai cair tanto no TRE quanto aqui no concurso do TRF. Esse núcleo você vai poder continuar estudando para os dois concursos depois. Agora, o conteúdo que é inédito, que só tem em um edital, você tem que estudar primeiro. Por quê? Porque aí, se porventura sair um outro concurso, você já está com essa parte inédita já estudada. Então, imagine uma pessoa que quer fazer escrevente e quer fazer o TRF. Pois bem, o que ela vai fazer? Ela vai olhar o conteúdo de escrevente que ela está estudando, que ela já estudou, as coisas novas que ela precisa aprender ou coisas que ela nunca aprendeu, e ela vai olhar também o conteúdo do TRF. Pega o conteúdo do TRF, estuda o que ele não sabe, o que você não sabe ainda do TRF e depois continue estudando o conteúdo. É isso que eu quero que você entenda. Por exemplo, você vai estudar aqui na parte de processo civil, você vai estudar tutela provisória. Cara, tutela provisória você consegue estudar tanto para escrevente quanto para o TRF, ou tanto para escrevente quanto para o TRF como para o TRE, porque é um conteúdo que vai estar em todas as provas. Então isso é um ponto importante, tá bom? Então, professor, você vai fazer aulas disso, você vai fazer curso disso, você vai dar um curso de reta final para isso? Não sei. Não sei porque eu não sei quantas pessoas aqui no canal têm interesse para isso, tá? Se houver interessados para que eu faça uma reta final, não vai ser um curso extensivo nem nada disso, mas vai ser um curso de reta final. Para o TRF, o que é reta final, professor? Reta final é você pegar os assuntos e não fazer um aprofundamento. Então, por exemplo, eu vou pegar um conteúdo, vou te dar um exemplo, né, de intervenção. Então, da intervenção. Então, você tem lá a intervenção dos estados no município. Eu vou pegar a parte de intervenção federal, a parte da intervenção da União nos estados. Ou veja, esse é um conteúdo que você precisa estudar, mas existem pontos que sempre caem em concursos. Eu vou explorar esses pontos, vou mostrar para você como que os concursos
concursos perguntam isso, eu posso fazer isso, tá? Mas eu preciso saber se existem pessoas interessadas nisso. Se houver pessoas interessadas nisso, eu queria pedir para você colocar aqui embaixo, professor, tenho interesse. E onde que eu vou colocar tudo isso? Eu vou colocar lá na minha plataforma Base Jurídica, eu vou colocar lá um módulo do TRF, mas vou colocar lá como reta final, não vai ser um curso extensivo, não vai ser um curso palavra por palavra, detalhe por detalhe. Vamos ver todo o edital? Podemos ver todo o edital, mas dessa forma na modalidade de reta final. É possível fazer isso sim. Por quê? Porque tem muita gente que está aqui, que já está estudando para outros concursos, que já tem um conteúdo básico aqui, que consegue já responder muitas questões. Claro, existem conteúdos específicos aqui que a pessoa não vai conseguir responder, que ela vai precisar estudar, mas se houver interesse, eu vou pedir para você que você coloque, que você comente aqui por gentileza, porque aí, claro, eu vou pensar em fazer um conteúdo voltado para esses alunos lá dentro do meu curso, da minha plataforma Base Jurídica, da minha escola, sei lá como é que a gente chama isso, lá do Base Jurídica, tá bom? Então, se houver interesse, por gentileza, me avise, porque daí eu posso me programar para fazer isso, tá bom? Um grande abraço, bons estudos para você. Fique tranquilo com relação aos editais quando eles vão saindo. Por quê? Porque a tendência que a pessoa tem é de se desesperar. A pessoa fala o seguinte, pô, saiu esse concurso, e agora? E se sai no meio do caminho o concurso de escrevente? E se sai no meio do caminho o concurso do TSE? Cara, calma, calma. Tá? Por quê? Porque se você tiver cabeça no lugar, se você tiver tranquilidade de espírito, você consegue conciliar as coisas. Ah, professor, mas eu sou uma pessoa que não sei focar em mais de uma coisa. Eu não sei. Tá bom, mas você deveria tentar. Tá? É isso que eu digo para você. Ah, professor, mas eu já ouvi falar que quem quer tudo não consegue nada, e se a pessoa não focar em uma coisa... Concordo com tudo isso, mas existem situações em que é possível sim você conciliar. Cara, é diferente, entenda uma coisa que eu estou falando para você. É muito diferente, por exemplo, você quer fazer o concurso de escrevente e fazer o concurso para auditor fiscal do trabalho. Por quê? Porque o conteúdo é completamente diferente, não tem nada em comum, não tem nenhuma relação, não tem nenhum diálogo entre os editais, não tem nada que cai para escrevente que vai cair para auditor fiscal do trabalho, por exemplo. Então, é lógico que são concursos muito diferentes. Agora, se você tem um concurso que tem um núcleo comum, você começa a fazer uma comparação, fala, pô, beleza, tem muita coisa aqui que eu já vi, tem muita coisa aqui que é comum para os dois editais. Pô, cara, é questão de ter calma suficiente e de você conseguir colocar a bola no chão e conseguir pensar que é possível conciliar, tá? E se lá na frente, professor, eu perceber que eu não estou assim tão preparado para um desses concursos, mas se você se preparou, vá e faça a prova. Por quê? Porque a gente não sabe quantas pessoas de fato vão ser chamadas, a gente não sabe se durante o período de validade do concurso outras pessoas podem ser chamadas, se novas vagas podem ser abertas. Então assim, esse é o ponto. Eu quero só estudar para escrevente. Cara, beleza, faz o seu, você tá certo. Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Professor, eu quero passar em um concurso. Desculpe. Quero passar em um concurso. Cara, pega o que você já tem, olha e acrescenta coisas novas. E é possível sim você, e digo isso porque eu não sou maluco, cara. Eu não vou chegar aqui e falar assim, não, estuda para escrevente e auditor fiscal do trabalho. Estou dando como exemplo, né? Que é um concurso que estava aí aberto para o concurso nacional unificado. Tinha gente que queria fazer os dois. Eu falo, cara, não dá para você conciliar os dois. Por quê? Porque são conteúdos completamente diferentes. Aqui não, aqui tem muita coisa que dialoga, que já foi cobrado em um, pode ser cobrado em outro, e o que você vai ter que fazer é só ajustar a mão. Cara, entenda, tem muita gente que passa em vários concursos. Por que tem um cara que vai lá e passa no concurso para oficial de justiça, para escrevente, e depois passa para oficial de promotoria, depois passa para o técnico do TRE, técnico do TRF e assim por diante? Porque ele tem uma base, porque ele tem um núcleo comum de conteúdos que ele já sabe, que ele já aprendeu. Então esse é o ponto, tá? Então eu não seria maluco de chegar aqui e falar para você assim, não, só tem que estudar para um. Cara, se você realmente só pensa nesse e não passa pela sua cabeça em hipótese nenhuma estudar e ser aprovado em nenhum outro concurso, você está certo, não tem problema nenhum. Agora, eu posso dizer para você, professor, eu quero passar no concurso e eu já tenho um conhecimento. Será que com esse conhecimento que eu tenho, acrescentando outras coisas, será que eu consigo me dar bem num outro concurso? Eu posso dizer para você que sim, porque você já tem a consciência de que você traz consigo outros conteúdos de outros concursos. Então, este é o ponto, tá bom? Então, se você tiver interesse num curso de reta
reta final para o TRF, por favor, me avise aqui, porque daí eu posso me programar para fazer isso, tá bom? Um grande abraço, bons estudos para você. Tchau.